Antes de começarmos este estudo, curta este episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e se inscreva no Bíblia Acolhe. Isso nos ajuda a levar estudos bíblicos profundos cada vez mais longe. Bom, imagina ligar para o serviço de emergência. Certo. Mas, em vez de pedir uma ambulância ou a polícia, o seu pedido é para que o próprio Criador do universo se apresse. Nossa, é uma imagem e tanto. É muito forte, né? O telefone toca, a ansiedade bate no teto e a mensagem é tipo, por favor, vem agora, porque o meu tempo acabou. E é exatamente esse o nível de tensão que a gente encontra quando abre o Salmo 70. Exatamente, é uma tensão quase palpável. Sim, e geralmente quando a gente pensa em vida espiritual, existe uma expectativa meio silenciosa de que tudo seja muito polido, sabe? A gente imagina alguém de joelhos num silêncio absoluto, com o coração em total paz, usando palavras super poéticas. Mas a realidade para quem está vivendo o caos é bem diferente. Totalmente diferente. É que nós criamos ao longo dos séculos, uma visão muito higienizada da fé. Nós tendemos a categorizar a oração aceitável como algo que só acontece quando as nossas emoções estão sob um controle perfeito. É, como se a gente precisasse se arrumar antes de falar com Deus. Pois é. Mas a Bíblia mostra exatamente o oposto, em vários momentos. Os Salmos, em particular, não são apenas canções bonitas para dias de sol. Eles funcionam como o diário emocional e espiritual, totalmente sem filtros, de pessoas reais. E é por isso que a nossa missão nesse nosso mergulho de hoje é tão importante. Nós queremos acolher quem está nos ouvindo e que neste exato momento sente que o relógio zerou. Sim, acolher as angústias reais, né? Isso mesmo. Acolher aqueles que estão com o coração apertado, vivendo problemas que parecem montanhas. Então nós vamos explorar o Salmo 70, do verso 1 ao 5. E olha, logo na primeira linha a gente já toma um susto. O texto já começa numa urgência absurda. Sim. O verso 1 diz: agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. É um grito muito visceral. Mas tem um detalhe literário fascinante aqui que me deixou muito curiosa. Qual seria? Se a gente folhear um pouco as páginas para trás e olhar o Salmo 40, lá do verso 13 ao 17, a gente encontra praticamente as mesmas palavras. É como se alguém tivesse dado um copiar e colar na Bíblia. Essa é uma observação excelente. E para entender o porquê disso, a gente precisa olhar para como o livro de Salmos foi compilado lá atrás. Certo. O Saltério era, na prática, o inário e o manual de orações oficial do templo e das sinagogas em Israel. O fato de essa passagem específica ter sido retirada lá do final do Salmo 40 e preservada como um poema independente que hoje é o Salmo 70, isso não é um erro de edição. Nem preguiça de quem estava copiando os pergaminhos, né? Jamais. Demonstra, na verdade, que essa oração capturava de forma tão perfeita a dor humana e essa necessidade de um socorro imediato que a comunidade da época precisava dela como recurso isolado. É tipo, um contato de emergência na descagem rápida do celular. É exatamente isso. Pensa bem. Quando a gente está no meio de uma crise aguda, de um ataque de pânico ou de uma perda repentina, nós não temos fôlego emocional para cantar um hino de 5 páginas. Nossa, é verdade. A gente mal consegue articular uma frase completa. Pois é. Nós só temos fôlego para gritar o refrão. E a preservação desse texto no saltério valida o nosso senso de urgência diante de Deus. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque isso gera uma dúvida muito comum. A gente sempre ouve e lê que Deus é soberano, certo? Sim, soberano e dono absoluto do tempo. Então, um dia para ele é como 1000 anos e tudo mais. Aí quando um ser humano mortal, cheio de falhas, olha para o céu e diz: Senhor, apressa-te, anda logo. Isso não soa como uma arrogância tremenda? Tipo, não seria uma falta de fé tentar ditar o ritmo dos relógios do universo? Olha, essa é a tensão central que assombra muita gente. O conflito entre a nossa ansiedade cronológica e a soberania divina. Porque, assim, a religiosidade bate muito nessa tecla, né? Bate pesado. A religiosidade fria e punitiva diria exatamente isso que você pontuou, tipo, contenha-se, Deus tem o tempo dele, quem é você para apressar o Criador? Mas a revelação que o texto bíblico nos traz aqui é muito mais profunda e muito mais acolhedora.
Pedir para Deus se apressar não é heresia e não é falta de fé de jeito nenhum. Não? Então o que é? É a prova máxima de intimidade. Como assim, intimidade? Porque, sendo bem sincera, exigir pressa soa meio mal educado num primeiro momento. Mas pensa na dinâmica das relações humanas. A gente só grita exigindo que alguém venha rápido quando temos duas certezas absolutas. Tá, quais são? Primeiro, que essa pessoa nos ama e está nos ouvindo. Segundo, que ela tem o poder real para resolver a situação. Você não pede pressa para um estranho na rua que não liga para você, né? Verdade. Eu ia achar que eu sou louca. E também não pede pressa para alguém que não pode fazer nada diante do problema. Quando uma criança corre apavorada num parque e grita, pai, vem logo, ela não está sendo desrespeitosa com a autoridade do pai. Nossa, que imagem linda. Ela tá agindo com base na confiança. Exato. Na confiança de que aquele é o único porto seguro dela. A Escritura apresenta um Deus que não se ofende com o nosso desespero. Ele, na verdade, acolhe a pressa de um coração fraturado. Uau, isso muda completamente a perspectiva. Dá uma liberdade gigantesca saber que a gente pode entrar correndo na sala do trono, por assim dizer, sem precisar compor um poema certinho. Com certeza. É libertador. Mas a gente também precisa entender o que está gerando esse desespero todo do salmista. Porque não parece ser apenas uma circunstância neutra, tipo um problema financeiro ou uma doença. Não, tem algo muito mais relacional aí. O texto avança para os versos 2 e 3 e revela que existe uma guerra psicológica acontecendo. O autor clama assim, que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Esse bem feito é pesado. Sabe, essa expressão gela a espinha. É o famoso Schadenfreude, aquela palavra em alemão para o prazer que as pessoas sentem na desgraça alheia. E sendo muito honesta, isso soa terrivelmente moderno. E como? A malícia não envelhece. Pois é, essa atitude do bem feito é a espinha dorsal do que a gente chama hoje de cultura do cancelamento. É o tribunal da internet. A gente vê pessoas esfregando as mãos e dizendo, finalmente fulano caiu, que delícia ver a ruína dessa pessoa. E sim, é a malícia na sua forma mais destrutiva. Não é apenas alguém te atacando em segredo, mas alguém celebrando a sua queda como se fosse um espetáculo. E a dor descrita aqui é a dor sufocante da humilhação pública. Mas como é que a cultura daquela época lidava com isso? Porque imagino que o peso de um vexame no mundo antigo fosse ainda mais letal do que ser cancelado na internet hoje. Muito mais letal. E para entender a gravidade desse pedido de oração, nós precisamos mergulhar na mecânica de como as sociedades antigas do Oriente Médio funcionavam. Como era isso na prática? A cultura judaica do primeiro século e dos séculos anteriores operava sobre um sistema muito rigoroso de honra e vergonha. Hoje, se alguém passa por um vexame gigante, a pessoa pode fechar as redes sociais, mudar de cidade, recomeçar do zero. Tem sempre uma válvula de escape, né? Exato. Mas naquela cultura, a honra era o seu maior capital. Era literalmente a moeda social. Era o que garantia bons casamentos para os seus filhos, acordos comerciais justos e até a sua sobrevivência econômica básica. Então a reputação não era só uma questão de ego, era uma questão de vida ou morte social. Absolutamente. E a gente tem que lembrar que os julgamentos, as decisões, os negócios da comunidade aconteciam onde? Nas portas da cidade, que eram as praças públicas da antiguidade. Onde todo mundo via tudo. Sim. Então, ser coberto de vexame, como o salmista pede que aconteça com os inimigos, significava ser banido das dinâmicas vitais da comunidade. Quando os opressores gritam bem feito, eles não estão apenas rindo. Eles estão destruindo o lugar daquela pessoa na sociedade. É como se eles dissessem, você não vale mais nada e nós estamos felizes com isso. Exatamente essa mensagem. Mas, aí eu te pergunto com toda a franqueza, a resposta para isso não é meio problemática? Porque pedir para Deus envergonhar e cobrir de vexame quem fez o mal, isso não é apenas pagar na mesma moeda? Parece, né? Parece a lei de Talião. Eles riram de mim, então Deus faz eles passarem uma vergonha colossal para eu rir deles. Isso não rebaixa o autor do Salmo ao mesmo nível moral de quem atacou ele? É muito fácil a gente ler essa passagem com as lentes da nossa própria mesquinhez e achar que é um desejo de vingança barata.
Mas, teologicamente falando, há uma distinção colossal entre a nossa vingança pessoal e o apelo pela justiça divina. E onde está a diferença aí? Se analisarmos o conceito de justiça no Antigo Testamento, a gente vê que Deus não opera como um capanga cósmico que bate nos nossos inimigos só porque a gente pediu chorando. A justiça divina frequentemente opera como um espelho moral. Um espelho moral. Como isso funciona na prática? Funciona fazendo com que o mal tropece nas suas próprias pernas. A oração não pede que Deus crie um sofrimento sádico e aleatório para os inimigos. Pede que a própria arrogância deles seja o motivo do seu constrangimento. Ah, entendi. É deixar o feitiço virar contra o feiticeiro, por assim dizer. Quase isso. Que os planos malignos que eles arquitetaram se voltem contra eles mesmos. Quando a justiça de Deus intervém e restaura o oprimido, a simples visão dessa restauração já envergonha o opressor. Nossa, faz todo sentido. O pedido é para que a verdade venha à tona. É como se a oração dissesse: Senhor, mostra quem tem razão, que a zombaria dele seja engolido pelo vazio e que a honra de quem confia em ti seja restaurada publicamente. É sobre restabelecer a ordem, não sobre satisfazer um ego ferido. Caramba, isso é muito profundo. É a justiça de Deus neutralizando a toxicidade humana. Exatamente. Mas olha só, logo depois desse momento de tensão extrema e desse pedido de justiça, o poema dá um cavalo de pau emocional gigantesco e é aqui que a minha cabeça realmente dá um nó. O que acontece no verso 4? A gente lê assim: exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Espera um pouco. Alguém acabou de dizer: eu tô morrendo, meus inimigos estão me destruindo, eu sou a piada da cidade. É um contraste brutal. Demais. E no fôlego seguinte, a pessoa manda um vamos todos nos alegrar e fazer uma festa de louvor. Isso não soa quase esquizofrênico? Não parece aquela positividade tóxica de forçar um sorriso no meio do desastre? Tipo aquele meme do cachorrinho tomando café numa sala pegando fogo e dizendo, tá tudo bem? Olha, essa mudança brusca de marcha causa muita estranheza mesmo. E isso acontece justamente porque nós fomos ensinados que a dor e a alegria não podem ocupar o mesmo espaço. A gente acha que ou você chora ou você louva. Exato. Mas o texto bíblico expõe aqui um mecanismo psicológico e espiritual fascinante. E não tem absolutamente nada a ver com positividade tóxica ou negação da realidade. Que bom, porque eu detesto essa ideia de fingir que tá tudo bem. A positividade tóxica exige que você ignore o incêndio na sala. Certo. Só que o autor aqui passou os 3 primeiros versículos descrevendo o incêndio com detalhes muito agoniantes. Ele não está negando a dor. Verdade, ele foi bem realista sobre o caos. Mas ele faz um movimento deliberado de expandir o foco. Expandir o foco? Como assim? É como se ele olhasse por cima do muro do próprio sofrimento. Precisamente. O que acontece no versículo 4 é que a pessoa que está sofrendo tira os olhos do próprio umbigo. Ela para de focar só na roda de inimigos zombadores e passa a olhar para a comunidade da aliança. Ah, o plural. Todos os que te buscam. Sim, ele passa a falar no plural. Em uma cultura tribal e solidária como a do Oriente Médio Antigo, a memória não era apenas individual, era uma memória coletiva. Entendi. Ele tá puxando a fé da galera para fortalecer a dele. Isso. Ao invocar a alegria da comunidade, ele se lembra de que a história não se resume à tragédia momentânea dele. Ele se reconecta com o histórico de salvações que Deus já operou no passado com outras pessoas. Nossa, então dizer Deus seja engrandecido enquanto o mundo grita bem feito não é viver numa ilusão. É o oposto de alienação. É um ato brutal de resistência espiritual. Louvor como resistência. Isso é espetacular. Porque enquanto o medo e a humilhação tentam colocar um holofote no fracasso da pessoa, é como se ela pegasse o microfone, virasse de costas para os inimigos e dissesse: não, a última palavra não vai ser a malícia de vocês. A tomar o controle da narrativa. Sim, é declarar a atração principal aqui ainda é a grandeza de Deus. É um boicote emocional às vozes de destruição. Perfeito. É a fé operando não como um analgésico que entorpece a pessoa, mas como um escudo tático que protege a mente.
E a beleza poética disso é que preparar esse escudo exige uma dose cavalar de vulnerabilidade. Que é o que nos leva para o clímax do Salmo, né? No versículo 5. Exatamente. O encerramento traz uma das confissões mais cruas sobre a condição humana que a gente pode encontrar na Escritura. Eu vou ler aqui. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. É impressionante como a máscara cai totalmente aqui. Caiu e quebrou. Não sobrou nada do ego. Pois é, depois de um ato heróico de resistência e de conclamar aquele louvor gigantesco do verso 4, o autor meio que recolhe todas as armas, tira a armadura pesada e senta no pó. É uma rendição. Sim, ele abre mão de qualquer currículo. Ele não diz eu sou o rei, eu sou um líder religioso incontestável ou eu sou um cidadão acima de qualquer suspeita e mereço ajuda. Ele vai no osso da questão. Ele se define com 2 palavras duríssimas, pobre e necessitado. E sendo bem sincera, isso vai na contramão de tudo que a gente consome hoje em dia. A gente vive na era da performance, né? Total. O mundo treina a gente para a cultura da autossuficiência. Aquela ideia de que você precisa dar conta de tudo, não pode demonstrar fraqueza nunca, tem que ser o arquiteto inabalável do seu próprio destino. É uma pressão insuportável. É. Como a gente consegue, na prática, chegar nesse nível de falência espiritual que o Salmo mostra sem se sentir um completo perdedor? É aí que entra o grande paradoxo do Evangelho. Para o mundo moderno, dependência é fraqueza e motivo de vergonha. Para a Escritura, dependência é a única porta de entrada para o socorro divino. A única porta. A única. Quando o texto fala de ser pobre e necessitado, o sentido original dessa palavra transcende a falta de dinheiro no bolso. Estamos falando de um estado de esgotamento total dos próprios recursos internos. É reconhecer a falência do próprio ego, então. Exatamente. O atrito que nós sentimos ao ler isso é o choque direto contra o nosso orgulho espiritual. A religiosidade humana, ela adora o mérito. A gente adora uma barganha com Deus. Nós gostamos de pensar, tipo, eu fiz caridade, eu orei 3 horas hoje de manhã, eu não roubei ninguém, então Deus tem a obrigação moral de me socorrer. Mas a narrativa bíblica implanta uma dinamite nessa ideia. O texto desconstrói isso rápido. O amparo divino, a verdadeira libertação ensinada na Bíblia, é como a água. Ela sempre corre para o lugar mais baixo. Que imagem forte! Ela não alcança os corações autossuficientes, ela preenche os vales. Você só consegue ser resgatado quando finalmente admite, sem meias palavras, que não consegue mais nadar sozinho. É a aceitação de que o nosso barco já afundou, não é? É reconhecer que a água já está batendo no pescoço. E tem um detalhe literário aqui que eu acho fascinante para a gente ir amarrando. O Salmo termina exatamente do mesmo jeito que começou. É um ciclo perfeito. Ele termina dizendo, não te demores. Quer dizer, não houve um passe de mágica. A oração não termina com um filme tipo, pronto, o problema sumiu, os inimigos evaporaram e eu ganhei na loteria. A crise continua ali. A urgência ainda está batendo forte na porta. Sim, mas a atmosfera mudou, não mudou? O desespero caótico daquele primeiro verso parece ter amadurecido muito. Amadureceu profundamente. A pressa continua, porque a dor humana é real e o salmista não está fingindo que não dói. Mas agora, essa pressa está ancorada em uma certeza relacional de quem Deus é. Aquele finalzinho, né? Tu és o meu amparo. Isso. O autor declara, tu és o meu amparo e o meu libertador. O pronome possessivo muda toda a dinâmica. Não é mais apenas uma força abstrata no céu, mas é uma pessoa com a qual ele tem uma aliança viva. Nossa, o caos em volta pode estar no mesmo volume ensurdecedor, mas a âncora interna foi fixada com sucesso. É a prova de que a nossa angústia e a nossa confiança mais absoluta podem sim dormir na mesma cama durante as tempestades da vida. Que síntese incrível dessa passagem. Olha, se a gente puder reunir tudo que nós exploramos hoje,
acho que fica muito claro que os Salmos nos dão total permissão para sermos humanos diante do divino. E como é bom saber disso. Demais! Nós aprendemos que podemos sim colocar a nossa prece e o nosso desespero na mesa sem o menor medo de sermos punidos por falta de fé. Aprendemos também que aquela dor ácida causada por quem torce pela nossa ruína não passa despercebida por Deus. A justiça dele é o nosso escudo. Exato, a justiça dele tem o poder para reescrever essa história e calar a zombaria. E principalmente vimos que louvar não é ignorar a dor, mas escolher qual voz vai ecoar mais alto dentro da nossa própria mente no meio do caos. E claro que nada disso é possível sem a nossa disposição de abrirmos mão das defesas e nos reconhecermos como totalmente necessitados da graça, do amparo que só o Criador pode fornecer. Perfeito. E isso nos deixa com um pensamento final que merece ecoar no silêncio de cada um que está ouvindo a gente hoje. Muitas vezes nós gastamos uma energia descomunal tentando maquiar as nossas orações. Tentando ser quem não somos. Isso, tentando montar frases elaboradas para parecermos fortes, inabaláveis e com a fé totalmente blindada. Mas e se a oração que mais atrai a atenção de Deus for justamente a admissão crua e honesta do nosso limite? Essa é a grande questão. E se o poder restaurador que a gente tanto procura só estiver esperando aquele exato momento em que as máscaras finalmente caem e a voz trêmula confessa: Senhor, eu não dou conta. Eu sou pobre, necessitado. Não demora. Fica o convite para a gente trocar o peso exaustivo da autossuficiência pela liberdade maravilhosa de sermos socorridos. Amém, é isso. Se este estudo falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no Bíblia Acolhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.